todos bem-vindos a este culto. Você foi convidado a adorar ao Senhor conosco, recebendo o link, então sinta-se à vontade para isso. Adore ao Senhor conosco. Eu sou o pastor Edilson Silva, da Igreja Batista no bairro Céu Azul, aqui em Rio Verde. Vamos nessa noite adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor, e o tema do culto desta noite é: quem é Jesus e o que Ele fez? Não esqueça, quem é Jesus e o que Ele fez. E para nós iniciarmos, vamos ler a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 1, versículo 13 em diante. Logo em seguida estaremos orando. Assim diz a palavra de Deus, Colossenses capítulo 1, versículo 13 em diante. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. É esse Jesus que nós iremos adorar esta noite, o próprio Deus, aquele que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, o Criador e sustentador de todas as coisas. Vamos então orar nesse instante. Eu peço a você que, aí onde você está, ore, entre na presença do Senhor por meio da oração, junto conosco. Senhor Deus, louvado e agradecido seja o Senhor por quem o Senhor é e por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Obrigado pela obra de salvação. Obrigado por Cristo ter morrido na cruz, nos perdoado os pecados, ter nos salvo. Obrigado, Senhor. E louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, cada pessoa que está participando deste culto. Abençoa cada pessoa que está adorando, que está orando, que está falando com o Senhor nesse exato momento, ó Pai. Que a Tua palavra faça a obra nos corações. Em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor conosco. Através do cântico que nós iremos ouvir nesse instante. Participe, louve ao Senhor. E não esqueça, o tema do culto desta noite é: quem é Jesus e o que Ele fez?
meditarmos na palavra de Deus e aprendermos juntos quem é Jesus e o que ele fez, de acordo aqui com a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós vamos caminhar em toda essa carta e ver os textos que o apóstolo Paulo descreve quem é Jesus e a sua obra, o que ele fez. Nós vamos aprender primeiramente que Jesus é a imagem de Deus e ele é também o primogênito de toda a criação, como diz o versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível. Olhar para Jesus, conhecer Jesus, é conhecer a Deus. Porque a palavra de Deus diz que ele, o Senhor, e Jesus, o Filho, e o Espírito Santo, eles são a mesma pessoa. E em vários momentos da caminhada de Jesus aqui na terra, do ministério de Jesus, os discípulos perguntavam, como por exemplo em João capítulo 14, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus olhou para um dos discípulos e falou, mas como assim? Mostra-nos o Pai. Há tanto tempo eu estou convosco que você me pede para mostrar o Pai. Quem me vê, vê o Pai. E ele diz também, eu e o Pai somos um. Então conheça pelo menos pelas mesmas obras. Ou seja, Jesus é, de acordo com a palavra de Deus, nesse texto, em primeiro lugar, Jesus é a imagem de Deus. Quer conhecer a Deus? Crê em Cristo. Quer ter um encontro com Deus? Somente por Jesus Cristo, porque Jesus é a imagem de Deus. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 1, versículo 2 em diante, que antigamente Deus falava aos nossos pais, os pais do povo judeu, pelos profetas. Porém, nos últimos tempos, ele tem falado pelo seu Filho, que é a imagem, a exata, expressa imagem de Deus. Então, Jesus é a imagem de Deus. Jesus, ele é Deus encarnado. Jesus é o próprio Deus. E a palavra do Senhor também diz no versículo 15 que ele é o primogênito de toda a criação. Significa que Jesus, ele é o princípio de tudo. Ele estava no princípio de tudo, ele participou da criação. Toda a criação foi feita por causa de Jesus. Exatamente isso que a palavra do Senhor nos fala. A Bíblia também diz no versículo 17, Colossenses 1,17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Antes de tudo. Por isso que o próprio Jesus Cristo, conversando com alguns judeus, ele falou, olha, eu sou. Falando a mesma coisa que Deus falou lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, quando Moisés falou para o povo, Deus falou para Moisés, quando o povo vier e perguntar quem eu sou, quem é que enviou você, você fala, o eu sou me enviou. E esse eu sou é o tetragrama sagrado, que é o nome de Deus, falando que Deus, ele é. Ele é, ou seja, ele não tem início e ele não tem fim, ele sempre existiu. E a mesma coisa o apóstolo Paulo está falando aqui nessa carta, que Jesus Cristo, ele é eterno, ele é antes de todas as coisas, antes de tudo existir, antes do céu, antes da terra, do mar, antes de Adão e Eva, antes do jardim do Éden, antes de tudo existir, Jesus Cristo já estava lá, ele já existia. A Bíblia diz em João capítulo 1, a partir do versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio. Jesus Cristo é antes de tudo. Ele é antes de tudo. Como, por exemplo, em Apocalipse, a palavra do Senhor nos fala na introdução, no início do livro, o Jesus Cristo, o Senhor falando, ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ou seja, ele é antes de tudo. Antes não existia nada e depois jamais haverá, porque ele não tem princípio e jamais terá fim. Ele sempre existiu. Quem é Jesus? A palavra do Senhor deixa bem claro que ele é a imagem de Deus, o primogênito de toda a criação e é o eterno Deus. A palavra do Senhor também nos diz no versículo 18 que ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Jesus é a cabeça da igreja, porque a igreja é falada pelo próprio Jesus, pelo apóstolo Paulo, que é um corpo, e cada membro desse corpo é uma pessoa, é um crente, é um servo de Deus. Cada pessoa em todo lugar do mundo, ele compõe a igreja, porque a igreja é um corpo, assim como o corpo tem muitos membros, cada membro cumpre a sua função e os membros juntos formam o corpo, assim também a igreja. Porém, essa igreja, esse corpo, ele é comandado por uma cabeça, e essa cabeça é Jesus Cristo. Significa que ele é o Senhor, ele é o dono, o comandante, o chefe, aquele que guia a igreja, é Jesus Cristo. Ele disse isso
nesse texto, no versículo 18, ele é o cabeça do corpo. Jesus é o cabeça da igreja. Significa que quem manda na igreja, quem dá as ordens, não sou eu como pastor, não é nenhum pastor, é Jesus Cristo. Ele é o dono, ele é o Senhor. Nós somos guiados e orientados pelos ensinos de Cristo, não pelos ensinos do pastor apenas, mas pelo ensino de Cristo, pela pessoa de Cristo, pelas palavras de Cristo, porque ele é o cabeça. Todos os movimentos do corpo são comandados pela cabeça, pelo cérebro. Então tal que assim também todos os movimentos da igreja devem ser comandados por Jesus Cristo, porque ele é o cabeça. Jesus é o cabeça. Portanto, os conselhos, as orientações, tudo que é dado ou passado por um pastor, por um líder, não deve ser apenas de si próprio, não é apenas da sua experiência própria, mas é vindo de Cristo. Então, Jesus é o cabeça, é ele que manda, comanda, chefia, lidera, porque ele é o cabeça da igreja. A palavra do Senhor também nos fala no versículo 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Quando Jesus Cristo estava aqui andando nessa terra, as pessoas, como eu já citei agora há pouco, perguntavam sobre Deus, as coisas de Deus, mas poucos pararam para pensar que Jesus Cristo, ele era a expressa imagem de Deus. Toda a plenitude de Deus era a pessoa de Jesus Cristo. Jesus não era de 50% Deus e 50% homem, ele era 100% Deus, 100% homem também, mas toda a plenitude de Deus, todo o poder, todo o amor de Deus. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus é amor, pois todo o amor de Deus estava em Cristo, todo o poder de Deus estava em Cristo, toda a autoridade, toda a soberania, toda a presciência, tudo que é Deus estava na pessoa de Jesus Cristo. Jesus não era um pouco Deus, ele não era mais ou menos Deus, ele era 100% Deus, totalmente Deus. A palavra do Senhor fala que ele era a plenitude de Deus. Aprove a Deus, de acordo com esse texto do versículo 19, aprove a Deus que nele residisse toda a sua plenitude. Por isso que eu falei no início e repito, ter um encontro com Deus é somente por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz em João capítulo 17, versículo 13, que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer Jesus. A Bíblia diz em João 14, 6, que para chegar a Deus somente por meio de Cristo, porque Jesus é Deus. Toda a plenitude de Deus, todo o poder, todo o amor, toda a graça de Deus está em Cristo, é Cristo. Esse é o Jesus que nós adoramos, que nós servimos. A Bíblia também diz, no versículo 27, Colossenses capítulo 1 e versículo 27, nos diz assim, a palavra do Senhor, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Quem é Jesus? Jesus é a esperança da glória. Porque sem Cristo, todos nós estamos desesperados, sem nenhum tipo de esperança de ver o céu. Sem Cristo não tem como entrar no céu. Sem Cristo não tem como ver a glória. Sem Cristo não tem como ver Deus. Sem Cristo não tem como, de maneira alguma, experimentar, ainda que seja 1%, uma porcentagem mínima da glória do Senhor. Não tem como. Somente por meio de Cristo. Por isso que o texto fala que Ele é a esperança da glória. Graças a Cristo ter morrido na cruz, graças a Cristo ter existido e cumprido a sua obra, nós temos esperança da glória. Sem Cristo não há esperança. Sem Jesus não tem como ver glória, pensar na glória, entrar na glória. Não há possibilidade alguma. Jesus, Ele é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Por isso, você que é servo de Deus, que já entregou a vida para Jesus, você tem esperança. Você pode crer com todas as forças que verá a glória de Deus. Você pode falar em alto e bom som que verá a glória de Deus por causa de Cristo. Não por você, não por algum tipo de bondade que fizesse, por nada disso, mas por Cristo. Graças a Cristo, você tem a esperança da glória. Sem Cristo, não há esperança. Sem Cristo, não há possibilidade. O texto afirma, e é bem claro com relação a isso, Ele é a esperança da glória. Quer você que ainda não entregou a vida para Jesus, quer ter esperança da glória? Quer ter certeza, esperança de que entrará no céu, verá a glória de Deus, verá Cristo? É simples. É simples. Creia em Cristo. Entregue a vida para Jesus e terá também
a esperança da glória. Porque o próprio Jesus disse, e eu já afirmei, em João 14,6, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. A Bíblia também diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Ele é a única esperança de chegar até Deus. A Bíblia diz em Atos 4,12 que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, ou seja, não há outro nome pelo qual veremos a esperança da glória. Não há outra possibilidade. Somente Cristo é a esperança da glória. Somente por Cristo veremos a glória. A Bíblia diz no capítulo 2 de Colossenses, versículo 10, o seguinte: também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Todos os espíritos, sejam os anjos, sejam qualquer outra hoste celestial, Jesus Cristo é o cabeça, Ele é o dono, Ele é o chefe. Todo poder, toda autoridade de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. E Ele é o principado, como a palavra do Senhor fala. Ele é o cabeça de todo o principado e toda a potestade. Observe também o que diz a Bíblia no capítulo 3, e versículo 4. Colossenses 3,4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. O texto fala Cristo, que é a nossa vida. Jesus é a nossa vida. Porque a Bíblia diz que antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morte essa chamada morte espiritual. Morte espiritual é a separação de Deus. Ainda que a pessoa esteja viva, mas se ainda não entregou a vida para Jesus, ela é morta espiritualmente. Mas Cristo é a nossa vida. Ou seja, em Cristo nós somos ressuscitados espiritualmente. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus falou isso para Nicodemos, em João capítulo 3, e versículos 3 em diante. Nicodemos, eu digo para você que em verdade, quem não nascer de novo não entra no céu. Vocês têm que nascer de novo. E o que é esse nascer de novo? É a vida de Cristo em nós. Cristo é a nossa vida. Essa vida é a comunhão com Deus. E só é possível essa comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso que o texto afirma, Ele é a nossa vida. Se você já tem Cristo, se você já entregou sua vida para Jesus, você está vivo espiritualmente e passará a sua eternidade na presença do Senhor. Se não tem Cristo, de acordo com a palavra de Deus, quem diz isso é a palavra de Deus, não sou eu. Você é morto espiritualmente, porque Cristo é a nossa vida. Para melhorar e facilitar essa interpretação, está em Cristo? É vivo espiritualmente. Não tem Cristo? Você está morto espiritualmente. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 3 e versículo 23 que todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Essa separação chama morte espiritual. Romanos capítulo 6, 23 fala isso, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, se a pessoa ainda está em pecado, ela é morta espiritualmente. Mas o versículo 26, Romanos capítulo 6, versículo 23 diz, a segunda parte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Jesus, Ele é a nossa vida. Em Cristo, essa morte espiritual é anulada. Em Cristo, a pessoa ganha vida espiritual. Por isso, Jesus, Ele é a nossa vida, de acordo com esse texto. Capítulo 13, versículo 11 desse texto, olha o que diz a palavra de Deus. No qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, escravo livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Significa que toda a nossa necessidade, seja de qualquer pessoa, de qualquer raça, cor, Jesus, Ele supre, Ele é a nossa necessidade. Assim, Ele supre todas as nossas necessidades, como por exemplo Davi falou no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada mais precisarei. A mesma coisa o texto fala, Ele é tudo em todos. Tudo que precisamos, tudo que necessitamos é o próprio Cristo. Não está em Cristo, mas é o próprio Cristo. Então, Jesus é tudo em todos. Colossenses capítulo 3 e versículo 24 nos fala o seguinte: ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Jesus também, Ele é o Senhor a quem nós servimos. Quando cremos em Cristo, quando entregamos a vida para Jesus, nós não o recebemos. Ele não nos recebeu apenas como servos, não apenas como pessoas salvas, mas como servos. Nós entregamos a vida a Ele não apenas para ser salvo por Ele, mas para ser servos dEle. E o texto afirma isso, Ele é o Senhor a quem servimos.
Por isso que a partir de então, do momento que você entrega a sua vida para Jesus, que você creu em Cristo, você passa a fazer a vontade de Deus, você passa a se preocupar com essa vontade do Senhor, você passa a se preocupar com o que agrada a Deus, com o que não agrada, porque agora Ele é o seu Senhor, você é servo dele. Então, tudo isso nós aprendemos nessa carta do apóstolo Paulo. Quem é Jesus? Ele é a imagem de Deus, o primogênito de toda a criação. Ele é o eterno Deus, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o primogênito de entre os mortos, Ele é a plenitude de Deus, Ele é a esperança da glória, Ele é o cabeça de todo principado e potestade, Ele é a nossa vida, Ele é tudo em todos, Ele é o Senhor a quem nós servimos. Jesus é tudo isso e muito mais. E a segunda parte dessa mensagem diz o seguinte: o que Ele fez? Agora você sabe quem Ele é. E o que Ele fez? Você já sabe? A palavra do Senhor nos diz, no versículo 13, Colossenses 1:13, nos fala o seguinte. Colossenses capítulo 1 e versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Primeira coisa, de acordo com essa carta, que Jesus Cristo fez, nos libertou do império das trevas. Império quer dizer domínio, poder. E antes de Cristo, antes de entregar a vida para Jesus, sendo escravos do pecado, nós éramos dominados, escravizados, estávamos debaixo desse império, desse poder das trevas. Significa que tudo aquilo que as trevas mandam fazer, nós estávamos fazendo. Tudo aquilo que a carne manda fazer, toda a vontade da carne, toda a vontade dos demônios, toda a vontade de Satanás, nós estávamos fazendo e obedecendo. Tudo aquilo que desagradava a Deus, caminhando cada vez mais para longe do Senhor, andando sem ver para onde estávamos andando, tomando decisões sem saber o que estávamos fazendo. É exatamente isso que é uma vida da pessoa sem Deus e sem Cristo, dominada pelas trevas. Treva quer dizer escuridão. E com certeza você já andou num local de escuridão sem você ver nada, você anda com medo, você não sabe o que está fazendo, onde está pisando. Assim é a vida de uma pessoa sem Cristo, não enxerga um palmo à frente do nariz. Toma decisões totalmente erradas, equivocadas, achando que está tomando uma decisão correta, porque está na escuridão, está nas trevas. Porém, Cristo, a Bíblia diz nesse texto, que Ele nos libertou do império, domínio do poder. Significa que você, depois que entregar a vida para Jesus, não é mais escravo do pecado. Você agora é escravo de Cristo. Você foi libertado do império das trevas, do domínio da escuridão e transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Você foi transportado para o reino de Cristo, ou seja, você agora é um escravo. Você deixou de ser um escravo para se tornar outro escravo. Mas você deixou de ser escravo das trevas e agora você é escravo de Cristo. Você deixou de ser parte do império, do reino das trevas, e agora você faz parte do reino de Deus, do império de Deus. Grande, imensa, imensurável diferença. Você agora é servo de Deus. A Bíblia também nos diz que, versículo 14, Colossenses 1,14, que Ele nos redimiu e nos remiu. Olha o que diz a Bíblia, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Quando o texto fala que nós temos essa redenção, significa que Ele nos salvou. Redenção quer dizer salvação. Ele nos salvou, porque como você bem sabe, se você fazia parte do império das trevas, era escravo das trevas, com certeza o resultado disso seria o inferno. Trevas total, escuridão total, eternidade no inferno, sendo torturado, sendo castigado por ser um pecador. Mas a Bíblia diz que Cristo nos salvou, e Ele nos salvando, o texto fala que Ele nos redimiu, Ele nos salvou, nos tirou desse caminho que nos levava para o inferno e agora nos colocou no caminho que nos leva para o céu. Nos salvou, nos redimiu. Esse redimir quer dizer perdoar, porque todos são pecadores, todos estavam em falta com o Senhor, todos haviam pecado contra o Senhor, todos nós fizemos isso. Então, para nós poder receber a salvação, é necessário receber o perdão de Deus. E Jesus Cristo, em Cristo nós temos esse perdão. Você tem esse perdão. Você foi perdoado pelo Senhor. A sua ofensa, a sua escrita de dívida foi anulada em Cristo, se você já creu em Cristo. Se você ainda não fez isso, infelizmente, você ainda está devendo para o Senhor e precisa receber o perdão de Deus. Então, creia em Cristo e você receberá esse perdão. A Bíblia também diz nos versículos 20 a 22 de Colossenses, capítulo 1, em quem, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus.
E a vós outros também, que outrora eres estranhos inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse texto afirma que Jesus Cristo morreu na cruz para selar a paz entre nós e Deus. Como eu já disse, éramos inimigos de Deus, por natureza, filhos da ira, como diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Inimigos de Deus. Inimigos porque pecamos contra Deus. Inimigos porque nascemos em pecado. Inimigos porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. E Deus não compactua. Deus não se agrada. Deus não convive com o pecado. Então era por natureza filhos do pecado, filhos da ira. Mas em Cristo, quando Ele morreu na cruz, Ele nos selou a paz. Ele fez as pazes entre dois inimigos. Éramos inimigos de Deus. E agora Cristo fez as pazes entre nós e Deus. Exatamente isso que Ele fez, morrendo por nós naquela cruz. A Bíblia também diz em Colossenses capítulo 2 e versículo 12 o seguinte: tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Esse texto afirma que Jesus Cristo nos deu uma nova vida. Olha o que Ele fez. Nos deu uma nova vida, porque o texto afirma que fomos sepultados juntamente com Ele no batismo e no qual nós somos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Assim como Cristo ressuscitou, como diz Romanos capítulo 6, assim como Cristo ressuscitou, nós que cremos nele também recebemos uma nova vida, uma vida espiritual. E é exatamente essa vida, chamada vida eterna, que não começa quando você morre, começa quando você entrega a sua vida para Jesus. A obra de Cristo é essa também, de te dar nova vida. Por isso que Ele falou para Nicodemos: tem que nascer de novo, tem que ser nova criatura, tem que receber essa vida eterna. E essa vida eterna é conhecer Cristo e conhecer a Deus. Ele nos deu nova vida. A morte de Cristo na cruz, eu já disse várias vezes e repito, não foi apenas para Ele ser lembrado para sempre, mas a morte de Cristo na cruz foi para nos dar uma nova vida. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, nos afirma que Ele pagou na cruz o preço pelo nosso pecado. Observe o que diz o versículo 15: despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O versículo 14 fala que Ele, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando-os na cruz. A morte de Cristo na cruz foi para poder pagar o preço pelo nosso pecado e rasgar de uma vez por toda a nossa dívida que tínhamos com o Senhor, como eu já disse anteriormente. Olha o que Ele fez. A morte de Cristo foi para isso. Foi para poder pagar o preço pelo seu pecado. Caso contrário, era você quem faria. Jesus morreu a nossa morte para vivermos a vida dele. Na cruz, Jesus estava sofrendo todo o peso da ira de Deus. Mas quando Ele morreu naquela cruz, Ele estava lembrando e olhando para mim e para você, porque era Ele fazendo aquilo em nosso lugar, poupando, porque nós não resistiríamos a todo o peso da ira do Senhor. E Jesus Cristo fez isso por nós, rasgando a escrita de dívida que tínhamos com o Senhor. E a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, em versículo 4, para nós encerrarmos: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também seremos manifestados com Ele em glória. Jesus, Ele é a esperança da glória. Como eu já disse anteriormente, Ele é a esperança da glória. É por Ele, crendo nele, que nós temos essa possibilidade de ver a glória. Ele morreu na cruz para nos dar a possibilidade de ver a glória. Então, você acabou de aprender quem é Jesus e o que Ele fez. Agora você só precisa crer, porque, como eu já disse, Ele é a imagem de Deus, o primogênito de toda a criação, o eterno Deus, o cabeça da igreja, o primogênito de todo principado e potestade. Ele é a expressa imagem de Deus, Ele é a nossa vida, Ele é tudo em todos e Ele é o Senhor a quem servimos. E o que Ele fez? A Bíblia diz que Ele nos libertou das trevas, Ele nos transportou para o seu reino, Ele nos redimiu, nos remiu, nos salvou e nos perdoou. Ele morreu na cruz para poder selar a paz entre nós e Deus.
Ele nos deu nova vida. Ele pagou na cruz o preço pelo meu e pelo seu pecado, nos deixando quites com o Senhor. E Ele nos deu a esperança da glória. Nos deu a esperança da glória. Agora só depende de você crer nessa mensagem e entregar a sua vida para Jesus. Jesus não foi um bom profeta apenas. Jesus não foi uma pessoa que marcou sua geração apenas. Jesus Cristo, Ele é tudo isso aqui que a palavra de Deus acabou de falar. E Ele apenas não andou fazendo uns e outros milagres. A obra dele foi muito maior do que fazer milagres. O maior milagre que Ele fez foi o que nós acabamos de ler e ouvir. A salvação. Morrer na cruz para poder selar a paz entre nós e Deus. Para poder te dar a vida eterna. Para poder te libertar do inferno. Para poder quitar a dívida entre você e Deus. Jesus fez tudo isso por você. Não foi apenas por mim, foi por você, foi por toda a humanidade que Ele fez isso. Por amor a você. Então, o que você está esperando? Creia em Cristo como seu Senhor e Salvador. E você que já creu, que entregou sua vida para Jesus, continue firme, louvando e glorificando esse Deus que fez tudo isso por você. Então, nós vamos ouvir uma música. E logo após essa música, eu quero orar por você que quer entregar sua vida para Jesus. Que reconhece, que acredita nessa mensagem. E que por acreditar, quer a partir de agora servir a Jesus Cristo. Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina, onde podes esta paz do céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar ao bem terreno, crendo em Cristo, grande Salvador. Queres vir após o reino nazareno, ver um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Amém. Venha Cristo que te chama com amor celestial. Foi o que disse essa música. E esse chamado foi na cruz. Jesus te amou com amor celestial, morrendo naquela cruz. Porque Ele é amor e Ele fez tudo isso por você. Agora você sabe quem é Jesus e o que Ele fez. Então, se Deus tocou no seu coração, te deu um desejo para orar entregando a sua vida para Jesus ou para se reconciliar com Deus, faça isso nesse instante. Repita essa oração comigo, aí mesmo onde você está.
Repita na sua mente, no seu coração, ou em voz alta se quiser. Senhor Jesus, eu reconheço quem o Senhor é. Eu reconheço que o Senhor é Salvador, que é Senhor, que é Deus. Eu reconheço que o Senhor é amor. Eu reconheço o que o Senhor fez. Perdoou meus pecados, morrendo naquela cruz. Eu reconheço que o Senhor morreu por me amar. E eu te peço, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, salva a minha vida, escreve meu nome no livro da vida e que o Espírito Santo venha morar em mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você orou entregando a sua vida para Jesus, escreva nos comentários ou no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Confirme a sua decisão e nós estaremos orando por você e te acompanhando na caminhada cristã. Quem é Jesus e o que Ele fez? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te faça permanecer nos caminhos dele. Você que já fez isso, continue firme nos caminhos do Senhor, porque Jesus é tudo isso que nós acabamos de ouvir. E Ele fez tudo isso que nós acabamos de ouvir e muito mais. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar encerrando então. Ó Pai, obrigado Deus por esse momento. Obrigado pela possibilidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder te adorar. Abençoa Deus cada pessoa que ouviu essa mensagem. Ó Deus, que o Espírito Santo possa falar aos corações, gerando salvação nesses corações, ó Pai. Ó Deus, que possamos agora ter claramente em nossa mente, Pai, quem é Jesus e o que Ele fez por nós. E louvar ao Senhor cada dia mais por isso. Dá uma boa noite a cada servo do Senhor, em nome de Jesus. Amém.